Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral, né? Experiências fora do corpo ou projeção extrafísica. E eu quero correlacionar esse vídeo com sonhos lúcidos e com a questão da mediunidade, né? O que se pode acessar fora do corpo, né? Em que níveis? O que que eu vejo? Por que que eu faço isso? Como faço isso? Consciente ou inconscientemente? Então tem bastante coisa, né, eu estou montando um curso nesse sentido, embora haja uma bibliografia, embora a gente saiba que Valdo Vieira colocou um livro sobre projeciologia, colocando todos os temas, um monte de coisa, mas o que eu li é quase um dicionário, né, com verbetes. Eles não têm um fio, né, quem lê aquilo não não consegue aprender como fazer, nem como controlar. Eventualmente, como sair, mas os métodos para projeção são tão vários e dependendo da pessoa, da consciência, da crença, de uma série de coisas, fica complicado você forçar algumas situações como ali tem descrita. Então eu diria que mais do que escrever um livro ou apenas, denotar temas e coisas correlatas, não auxilia a pessoa a fazer a projeção extrafísica, a distinguir mesmo de sonho lúcido. Eu tenho um curso que eu ainda não gravei, só escrevi, sobre sonho lúcido, eu vou gravar. O que que você faz com sonhos lúcidos? Por que que é diferente de uma projeção astral? Né, o que que você acessa com sonho lúcido, o que que você acessa na projeção astral? E essas experiências fora do corpo, sonho lúcido, o que que tem a ver com a mediunidade, se tem a ver, se não tem a ver, tudo isso a gente tem que pensar. Então, mediunidade, a rigor, como está colocado inclusive nesse país, através do espiritismo, é uma comunicação com espíritos, que morreram, né, aqui. Então seriam vidas extrafísicas que conseguem se comunicar. Então tem diversos tipos de comunicação. Geralmente as comunicações que são feitas por gravação, psicofonia, né, eletrônica, muitas têm muita dificuldade de comprovação, então por isso que eu não trago muito à baila isso, que teria que ter um rigor científico muito mais apurado, né, mas as psicografias também precisam de um filtro muito grande. E quando, aqui no Brasil se fala incorporação, nos Estados Unidos é muito mais canalização, mas é quase a mesmíssima coisa, posso dizer que é igual, porque ninguém incorpora, esse corpo não tem um buraco onde entra algo, pelo contrário, é como se a sua consciência se ampliasse, a outra consciência se aproximasse, então você tem a possibilidade dessa manifestação de comunicação mais intensa, menos intensa, né. Os estados alterados de consciência que ocorre com o que eles chamam de incorporação, é quando a consciência, no caso do médium, né, daquele que está mediando esse processo, ela está bem mais afastada, dá muito mais permissão, então a outra meio que suplanta a ponto de o mediador ali, o médium, até esquecer pedaços daquilo, pode lembrar do iniciozinho, não do desenvolvimento, e lembra do finalzinho, quer dizer, um afastamento, enquanto está afastando, a outra consciência estaria utilizando energeticamente este corpo, o que prova que não somos esse corpo, que esse corpo pode sim ser utilizado até por outras consciências extrafísicas, o que pode ser
maravilhoso ou tenebroso, vai depender. E depende de quê? Depende da pessoa, que é o médium. Então, um médium, né, traz uma responsabilidade muito grande de manter a sua alimentação, a sua saúde mental e emocional numa vibração muito boa, sem deslizes, né, cuidando, né, de uma autoobservação muito grande, para que as comunicações dele sejam consequentes, confiáveis e boas. Senão vira uma bagunça, que eu falo, é uma salada. Por quê? Se eu fumo, se eu bebo, se eu tenho a vida, eu quero ter uma vida normal, mas a pessoa é médium, o que que ela vai acessar? Pessoas que fizeram a mesma coisa. Essas pessoas que fizeram as mesmas coisas, que às vezes ainda estão presas nesse mundo extrafísico, muito próximo da Terra, eles ainda têm saudades de quando eles viviam, de quando eles tinham isso, tinham aquilo, encostam em você. Que tipo de comunicação vai ter essa consciência? Porque o que que é consciência? A consciência é saber o quê? O que sabe um espírito que só não está nessa condição física? Será que eu aqui posso saber mais do que qualquer espírito extrafísico? Eu digo que sim. Sim, com toda certeza. E é a grande falácia do espiritismo, que é: o médium não precisa estudar. O médium não precisa ler. Ele precisa só mediar. E eu digo para você que um médium assim, ele não tem vocabulário, ele não tem mental, ele não tem condições de passar a mensagem que às vezes pode ele tentar passar, ou algum espírito um pouquinho melhor do que ele tentar passar. Eu digo isso até por experiência própria, por perceber em lugares onde fui, em que as pessoas tinham dificuldade de expressar e ficam repetindo as mesmas palavras. E às vezes o espírito é criando uma comunicação efetiva. Então, até quando a consciência que é vigília apenas deve estar presente ou não numa comunicação, seja ela escrita, né, psicografada, que é uma das melhores, ou uma canalização, que seria psicofônica. Então, é um assunto muito cuidadoso, eu tenho muito cuidado, delicado, porque tem muitas nuances, muitas diferenças, e ela não cabe numa caixinha. Então, quando eu pego um estudo que era para ser algo científico, mas o próprio Kardec ele já se desviou, ele começou científico e já virou religião. Quando ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já está dentro de uma caixinha, de um sistema que é questionável terrivelmente. Eu desconstruo a Bíblia nos meus vídeos, porque é pacífico a manipulação daquilo, e aí eu pergunto, como nenhum espírito que ele consultou para escrever aquilo, disse: Paulo mentiu, aqui, 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 faltam cartas de Pedro, não foi isso que o Cristo disse. Quem? Que espírito disse isso? Quando hoje, pelo mundo aqui agora, a arqueologia aqui, a paleografia e vários outros estudos estão denunciando tanta manipulação neste conjunto de livros, que afeta as comunicações espíritas e a confiabilidade disso. Mas a culpa é de quem? Do médium? Do espírito? Dos dois. O médium, porque não estuda, porque está dentro de uma caixinha de um sistema para ser aceito, porque às vezes fala em nome de um orgulho, de uma vaidade religiosa, sim, que existe, e o outro porque também está no nível baixo. Não houve essa oportunidade para estudar. E veja, se eu estudei no astral, e outras pessoas também, que já falaram comigo, estudaram, e eu verifico, estudaram mesmo, porque nós trazemos informações para além do que às vezes você naquele momento pode acessar, em termos de faculdade, de conhecimento de livro. Eu trouxe informações sobre o DNA quando ainda não se sonhava no que era o DNA vibracional.
E a ciência ainda está engateando. Existem alguns estudos, né, que ele é influenciado, a epigenética é uma ciência nova, e eu estou sabendo disso desde o primeiro momento que eu estudei no astral. Mas veja, em que nível que eu estudei. Eu não estava conversando com espirituzinhos no astral que, sabe, não acrescenta, isso que eu não estou falando isso, ai, para acusar, para condenar, não, para alertar, para abrir os olhos até de quem tem uma mediunidade, de quem de repente acessa ou se deixa acessar por alguns espíritos. Espera aí, quem é você, o que você faz, e outra, nome no astral só se for da última encarnação. Porque dizer que eu acessei Sócrates, Platão, Thomas Moros, Olavo Bilac, Afonso Guimarães, sabe? E que eles nunca mais encarnaram só pelo fato de ser um poeta ou um filósofo, é o maior contrassenso do espiritismo no Brasil, inclusive de Kardec. Porque eu sei quem foi Sócrates e é das encarnações seguintes. Acessei porque me incomodei. Como assim? Então, se eu for filósofo, eu não vou mais nascer de novo? Eu posso fazer um caminho pela filosofia quando ele nem conseguiu completar porque ele se matou? Estão esquecendo que Sócrates foi condenado, mas ele foi absolvido e depois ele falou assim, não, agora eu quero ir, porque ele não queria ir para o exílio. Então isso é muito sério. O espiritismo condena os suicidas, diz que os suicidas estão presos sei aonde, e de repente Sócrates virou um iluminado que pode dar informações quando ele fez a mesma coisa. Não estou condenando Sócrates porque conheço Sócrates. Ah, você conhece como filósofo? Também. Também. Mas ele teve diversas encarnações, diversas experiências, como mulher, como que é outra coisa que o espiritismo não considera. O cara morreu homem, fica homem, um homem famoso. E outra coisa, também não é o que é dito sobre eu acesso aquela consciência. Eu não acesso aquela consciência. Eu acesso o legado daquela consciência, quando muito. É em bibliotecas, né? Como essa que está aí atrás? Não. É diferente. Mas você vê livro quando precisa, sim. Eu defini coisas em minhas teses através de estudo fora do corpo. Mas eu considero aquilo até mais sonhos lúcidos, em que eu consegui acessar e ter uma resposta, e encontrei aqui, do que quando eu fiz o estudo, quando eu digo que eu estava numa escola de Moria. Eu digo isso porque naquele momento, tanto eu tinha essas conversas com esse mestre, que eu descobri o nome depois, eu sou muito honesta e sincera nesse ponto, eu não sabia o nome, ele não se apresentou, eu sou Moria, não sei o quê, eu também não ia saber, e se ele se apresentou, não fez sentido algum, não sabia que nome era esse. Só fui descobrir esse nome bem tardiamente, não digo tardia, não tão tardia, mas 26 anos, mais ou menos, é isso. Não chegou aos 30, acho que foi antes de 30, assim. Uns 26 anos. Em que eu estava passando por um determinado lugar, numa outra cidade, em Niterói, um centro de cultura, ia ter uma palestra, não sei o quê, e aí eu olhei e reconhecia. Alguém que fez o desenho muito próximo, parecia um retrato falado. Eu não falei que falei com Jesus Cristo, e quando me perguntaram, eu falei, olha, ele lembra, mas não é. Aí eu disse, como que você sabe? Pelas imagens que colocam e até pelo fato de por que ele usaria turbante. E esse turbante, de que tipo era árabe? Também não. Também não. Ele lembrava muito mais turbante de algumas figuras da Índia, né? Que tem algumas seitas lá que usam turbante. Não monges, são carecas. Não indiano qualquer, mas tem uns que usam, e há uma linha de Sircas, que eu também acho que não é onde ele pertence, porque ele se apresenta com turbante, não sei, mas também pode ser uma decodificação do meu cérebro por ter algo nessa região, porque brilhava muito, sempre brilha, quando eu falo, sempre tem
sabe? Porque, venhamos e convenhamos, não tem tecido. A gente fala, você estava vestido, quando a gente fala tá com túnica, é porque é um corpo de luz, não tem roupa. Mas quando há uma manifestação aqui, talvez pelo fato de eles saberem que a gente necessita de ver um corpo com roupa, a gente ver alguma roupa, porque aquela mulher que se manifestou na minha sala, ao vivo e a cores, que toda a minha família sabe dessa história, eu fiquei impressionada, não dormi aquela noite, tive que contar o que aconteceu, não delirei, não bebi, sabe, não estava fora do corpo. Porque ela tinha uma saia vermelha, um corpete né, vermelho dourado e tal, com cabelo, uma apresentação para eu poder me comunicar, acredito, ou realmente é alguém de algum lugar que pode se desconstruir lá e se manifestar, porque veja, gente, isso tem a ver com materialização, que é outra coisa que as pessoas ficam perguntando, mas se a energia não é matéria, se a matéria não é energia, você viu um corpo? Vi. Você já abraçou um corpo? Sim. Já sentiu a presença, que é justamente o tema desta livezinha, que é, tem consistência o astral? Tem corpo? Tem matéria? Então eu falo que existe alguma coisa plástica, porque eu estou pensando em termos artísticos, porque eu fiz algumas disciplinas, né, nessa área, e a plástica para mim era assim, eu tenho um material e transformo ele em algo, e eu trabalhei muito com isso, em transformar uma coisa em outra, por isso que eu gosto de reciclagem até, né. Então, para mim, existe alguma substância, hoje eu acho que é o éter, o acástico, que tem níveis também. A gente tem na matéria, a gente tem matérias sutis, a gente tem gás, que é matéria, mas ninguém vê, ninguém toca, praticamente se sente por um cheiro, e tem gases que a gente nem sente cheiro e que atuam. E é material? O físico vai te dizer que sim, porque tem um átomo ali. Não é só elétron. E elétron, como já disse, é ondícula. Né? Pela quântica, é ondícula. Então, tem matéria? Tem. A gente sabe o que é matéria e o que é energia? E quando eu estou falando estou falando a gente enquanto cientista, enquanto conhecedor mesmo, não estou nem falando do povo, da massa que não sabe, que não estudou, estou falando de nós que investigamos, estudamos, a gente olha na ciência, as definições são diversas, não tem um consenso. Pergunta para o chat GPT, a IA, o que ela vai te dizer? Até 2022, a ciência, sei o quê, mas não há um consenso sobre realmente o que é matéria. A matéria tem mais definição, claro, mais consistência, tem propriedades, princípios, mecânica de Newton, né? Se estuda muita coisa da matéria, mas definirmos matérias com esse peso, essa consistência e essas propriedades. Outra matéria além disso? Não, não tem. Plasma, a gente está encaminhando, né? No caso, engatinhando. E energia? Eu me lembro de quando meu marido foi fazer um curso sobre energia, e eu muito interessada também, porque eu me interesso por tudo, ainda mais que era energia sustentável e tal. 3 aulas seguidas eu assistia com ele, o professor não conseguia definir o que era energia, porque há muitas possibilidades de definição. A luz é energia? Se eu considerar a onda, sim. Se eu considerar a partícula, ela é o quê? Matéria? A gente vê a luz? Não, a luz é invisível. Então é fundamental nós termos uma abertura, aí vamos ser socráticos, de que sei, que nada sei, e que muita coisa precisa ser colocada, as experiências, as versões, num brainstorming coletivo, para se chegar em algum lugar, né, gente? Agora, o que tem que sair daí? Preconceito,
vaidade, orgulho e comprometimento com algum sistema fechado que controla essa humanidade. Que é político, religioso, etc. Se eu cedo a isso, e financeiro, se eu cedo a isso, eu não tenho clareza. Então, assim, eu vou fazer estudo da Bíblia. Se eu sou religioso e praticante, você não está fazendo estudo. Você está fazendo uma teologia, uma exegese, inspirada pelo Espírito Santo, e acabou. É válido? Não sei. Como ciência, não. Como verdade, não. A verdade não pode ter filtro. A verdade, como diz o senso comum, é nua e crua. Ou seja, não tem nenhum filtro, por isso é nua, e é crua porque não passa por nenhum cadinho, sabe? Nenhum foguinho para dar uma transformação. Ela é nua e crua. E é esta que eu sempre busquei, e é esta que eu tento professar o máximo possível. Você é religiosa? Não. Você acredita em alguma coisa? Não. O que eu sei, e as coisas que eu não sei, eu não digo que acredito, eu estou investigando. Eu nem em mim acredito. Eu estou sempre duvidando. Você saiu? Então eu tenho critérios. Então eu estou um pouco que nem Descartes. Vamos fazer um método, né? Então eu vou sempre procurando algum método. Não vou dizer que esse método para saber essas questões do astral é o perfeito ou aquele que vai dar conta de tudo. Até onde eu estudei está dando conta, né? E uma das coisas que é importante, que quando você tem sonho ou sua experiência extrafísica, você pode acessar muito mais do que a mediunidade, tá? Porque eu conheço médicos que não saem do corpo. Assim. Que nunca viram o indivíduo extrafísico com quem está conversando ou escutando, o que é muito perigoso. E esse foi o primeiro ponto de eu querer realmente controlar e sair do corpo. Eu não queria receber nada. Eu não queria só ouvir. Sonho é outra coisa premonitório. Me mostravam. Podia acontecer, podia não acontecer. A maioria, quando eu não avisava, acabava por acontecer. E isso me assusta. Por quê? Porque eu acredito que o futuro é dado, é determinismo? Não. É que a coisa está já acontecendo, já para estar na manifestação, eu vou sabendo um pouco antes e aquilo não tem como evitar. Uma vez eu falei, será que eu não posso evitar quando eu sei de uma coisa assim mais pública, que vai impactar na sociedade? Experimenta ligar. Alô? Eu sou Cris Noir, eu tenho projeções extrafísicas e fiquei sabendo que este museu vai pegar fogo. Eu já estou com a polícia na porta. Eu não vou me arriscar a isso, porque não vão acreditar, ou então vão desligar. Eu também sou Papai Noel aqui, estou dizendo que vai chover, blá, 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 pum, desliga o telefone. Então, não há credibilidade. E o que você pode ver é assistir, como eu tenho assistido, projeções que eu fiz, que eu vi e que estão acontecendo. Por quê? Porque o ser humano está criando, não é porque a divindade está fazendo acontecer, porque os seres estão fazendo acontecer. Pelo contrário, eu ainda acho que há uma tentativa de não acontecer uma série de coisas do que fazer acontecer. Quem está criando essa baboseira? Nós. Quem está criando essa bagunça? Nós. A guerra acontece por causa de quê? Porque a gente tem uma guerra interna, tem a guerra com o vizinho, tem guerra com tudo. A gente vê um filme que quer matar não sei quem, quer não sei o quê, que morra, que o cara passa à minha frente no trânsito, eu falo que morra, que bata no poste. Aí quando acontece a guerra, em uma guerra, inclusive, política. Político, financeiro e, por último, religiosa. Que todas as guerras religiosas foram desculpas para uma questão político-financeira. Claro, né, gente? Tem um reino ali. Não é só porque ele professa uma outra religião que eu estou com raiva. Tem um reino ali, eu quero aquela terra, aquele ouro, eu quero controle sobre aquele povo, eu quero imposto daquele povo. Aí, por Alá, por Jeová,
Saint-Denis, São Jorge, N batalhas, a gente já escutou isso. Né? Então, eu posso saber de vidas passadas? Claro. Por que o saber de vidas passadas é tão controlado? Imagina só, vamos começar com a família real. Quantas famílias reais tem? Tem um imperador no Japão, tem a família real da Inglaterra, da Bélgica, da Holanda, da Suécia, aonde mais? Cheio de monarquias dentro da África, dos países da África. Praticamente, as Américas não têm monarquia. Só. Canadá, mais ou menos, não é, né? Mas está sob a égide do rei agora. Né? Não tem e tem. Mas Estados Unidos, para baixo, não tem. E poucas nações. Muita coisa é monárquica. Né? Você tem Mônaco, você tem Luxemburgo, na Europa tem vários. O que acontece dentro de uma família real? Eles vão acreditar em reencarnação para saber que, vamos dizer, um carinha ali da Zé Mané qualquer, seja da nação dele, inglesa, ou seja de um Brasil, um cucarate, como eles têm preconceito, ou mesmo um africano ou um indiano, vai renascer dentro da família real? Há possibilidade? Claro que há. Tem gente que fala que não. Quem fala que não e que todo mundo nasce dentro do mesmo sistema é preconceituoso e não sabe nada sobre reencarnação. Abriu um pouquinho, mas fechou. Eu já nasci nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, no Japão, na França, que mais? Na França foi mais de uma vez, na Normandia, na Escócia, na Rússia. E eu estou denominando esses nomes porque hoje eu sei mais ou menos o nome moderno que tem. Mas quando eu nasci na Escócia, não era nem Escócia. Eram onde habitavam os Pictos. Como você sabe disso? Investigação. Aqui, estudando aqui para ver se procede, e estudando lá, investigando a minha encarnação, que foi mostrada para mim. Eu tive acesso aos registros acásticos meus. Porque você não tem direito a ficar investigando o registro acástico dos outros. Abertura de legado de consciência é possível. Mas não de fofoquinha de quem foi ele, quem foi ele. Você não pode, você não tem essa permissão. Pessoa comum aqui não. Os mestres, sei lá, seres do karma que controlam isso e tal, pode ser. E veja, os senhores do karma que diz, né, que são os que montam a rede do caixa, não são os arcontes malvados que nos fazem voltar, que nos convencem disso. Não, somos nós. Que eles mostram coisas, isso é balela, gente. A gente volta, porque é bom ter essa encarnação, porque tem um sentido, porque ela permite uma evolução muito mais rápida, um estudo muito mais rápido, tem um atrito, do outro lado não tem. E é aí que eu vou entrar também quando eu falar dos níveis do astral. Porque tem níveis do astral e eles não são como aqui a Terra. Lembra, parece, mas há uma configuração, que eu posso dizer, ou até mesmo uma legislação que não permite, por exemplo, que uma pessoa que esteja no nível muito baixo, vocês podem imaginar um nível bem baixo na Terra, uma pessoa não é pobreza, é uma pessoa ruim, sabe? Uma pessoa que está no nível de delinquência, maldade e tal, ela não acessa determinados níveis no astral, mas aqui ela pode. Se ela quiser entrar na igreja, ela entra, né? Se ela quiser ir até um mosteiro, entrar, entra. Se vai ficar, é outros 500. Mas lá nem entra. É pura vibração. Então, assim, se eu já não tenho corpo, o que eu vou dizer? Quando eu não tenho corpo, eu sou pura vibração. Seja de que nível eu sou. Mais baixo, mais alto. Tal.
posso ser luz, posso não ser luz, posso estar denso. Existe um tipo de matéria mais denso do que esse? Acredito que sim, embora a ciência não tenha dado conta. Talvez seja porque o nosso espectro de conhecimento seja limitado. A gente enxerga abaixo do infravermelho? Não. Então, a gente não pode dizer que não existe, que é outra bobeira, que é outra falácia, que há tempos anda pela rede, pela internet, aquilo que não vejo no acesso não existe. Então, só aquilo que eu coloco o olho é que existe e que eu crio na hora. Não, gente, isso é coisa de entretenimento maluco. O entretenimento, ele pega coisinhas para criar uma verossimilhança, acessa um pouquinho de ciência aqui, um pouquinho de religião ali, e cria toda uma fantasia para entreter na ignorância, para você só se divertir, como se você pudesse se divertir na ignorância. É uma proposta do entretenimento americano, que dominou agora o mundo, de que eu posso pegar minha inteligência, colocar do lado e ficar que nem uma bobona somente assistindo para me divertir. Daí os efeitos especiais, as fantasias, a verossimilhança imagética e não de conteúdo. Então, isso é muito sério. Então, eu não gosto de ficção científica por isso. Porque eu vou ver o filme como um físico vê. Impossível, 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 impossível. Aí, assim, duas respostas a gente escuta quando a gente é chata nesse nível de ser nerd. Que boba, isso é apenas entretenimento, esquece o que você sabe de física, é só para divertir, mas eu não consigo me divertir quando a minha inteligência é afetada. Ou então, ai, você não sabe, isso é um tipo diferente, eles ainda não descobriram. Aí é outra babaquice. Mas há leis que não são só da Terra, que elas transcendem a questão da Terra, a questão do conhecimento do homem, para além, que seriam leis de evolução, leis de sistema, de como funciona. Veja, o universo é todo arrumadinho, há uma sintonia, uma sincronia, uma evolução, um movimento constante, há um devir. Então, não posso simplesmente chegar e ficar inventando outras teorias só para me agradar, para ficar confortável aqui no meu cérebrozinho. Não, ai meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Vai ser do seu futuro o que você fizer do seu futuro. Você tem que fazer no presente. E não tem nada a ver. É mais preconceito, é mais sistema mesmo controlando, etc. Então, assim, uma criança, quando nasce tábula rasa? Não, eu não nasci. Outras crianças que eu já vi também não nasceram. Eu já tive 3 enteados e tenho filho. E a CC é minha filha, que faleceu. Isso para não falar de outros seres com quem conversei, que estavam confusos, médiums, que tinham, às vezes, falava que era sonho, ou alguns que fizeram alguma projeção, lembrando de uma vida passada. Lembrando até de que quando era muito novo e criança, lembrava, mas que teve que esconder por causa do preconceito. Então, se não houvesse preconceito, a gente tinha muito mais esse assunto à baila do que hoje. Nós estamos no século XXI, 2023, e aí um tema desse ainda sai com uma coisa assim, ó, bombástica, porque pode ser comprovada. A minha também, a do meu filho, idem. Principalmente a do meu filho. Por quê? Né? Porque meu filho morreu, quando ele nasceu, ele tinha morrido há 8 anos atrás. Numa guerra. Então, os relatos disso, inclusive as lembranças da outra mãe, eram vívidas. O meu filho chegava para mim, quando ele começou a falar, ele teve muita dificuldade para falar. Uns dizem que ele é autista, eu acho que não, acho que ele nasceu rápido e a linguagem ficou aí meio confusa. Mas mesmo que ele seja autista, ninguém sabe o que é isso. Tá? Começa assim, espectro autista, então tem de tudo agora ali dentro, só não é uma pessoa normal da caixinha, só isso.
Então, assim, como não é um menino ativo e comportado, né? Bagunceirinho, mas que obedece, que fica sentadinho na sala e que não fala nada, que apenas repete o que os adultos falam e fazem o programa, esse é o aluno, é a criança, ou seja, menino ou menina, normal. O resto, pode até fazer bullying, isso é normal. Agora, se a criança tem lembranças, se ela tem mais inteligência, se ela questiona, ou se ela é hiperativa, eu não tenho uma escola apropriada para nada disso, eu tenho a escola de um padrão. Porque se a sociedade vive em torno de um padrão monoteísta, único, de um só modelo, eu só tenho um modelo de professor, um modelo de aluno, ok? Enquanto a gente não modificar isso, a gente vai ficar batendo a cabeça, tendo preconceito, e agora a ciência dando remédio para quem nem precisa de remédio. Eu cuidei de criança hiperativa, e eu falava, alô, vamos lá correr, vamos fazer isso, vamos fazer atividade. São crianças sinestésicas. Que isso, Cristina? Que aprendem pelo movimento, precisam correr, precisam fazer atividades. A escola tem? Como que é essa escola? Que classifica as crianças de autistas, porque não conseguem ficar sentadas, uma baita energia. A escola é chata, o conteúdo é chato, os professores são medíocres. Eu digo isso como professora, eu tinha vários colegas medíocres, que batem um ponto e falam, ai, que saco, só quero meu dinheiro. Gente, é um bando, vamos ser sinceros, que sem sinceridade não se faz investigação, não se faz ciência, não se pensa em nenhuma solução, porque se eu não tenho o fato mesmo, nu e cru, eu não posso pensar em uma solução, e aí eu começo a apontar dedos. A culpa é do pai, a culpa é dele, a culpa é da ciência, ou então ele é assim, ai, essa criança não fica sentada. Mãe, o seu filho não fica sentado, ele é hiperativo. Ele é hiperativo porque você é uma minhoca, uma ameba, dá uma aula chata, e a criança tem atividade, uma tem mais, outra tem menos, e daí? São 12 não, gente, são 144 tipos, no mínimo, que eu posso ler de personalidades. E aí? Ela quer um na escola. A escola quer um. E outra, tem que obedecer, tem que sentar. Eu já fiz trabalhos diferentes, em escolas diferentes, montessoriana, muito melhor. Escolas construtivistas, não esse construtivismo, que esse construtivismo que estão jogando aí do Paulo Freire, não tem construtivismo nenhum. Vamos ser sinceros, não é construtivista. Isso é uma educação para uma revolução, para uma imbecilização e uma anarquia do Estado, para derrubar um sistema. Construindo o caos do futuro. Esta é a escola Paulo Freire. Porque a escola montessoriana é diferente, é consequente, não tem nada dessa babaquice, porque é só ver pelas provas que a gente vê que toda ela é ideológica. A escola piagetiana, né, tem a Meimei. Eu trabalhei em outras escolas. A Waldorf é outra proposta. Então, existem alguns sistemas, mas é coletivo? Não. O que o sistema faz? O sistema é político, então a escola é política. Antes, não tinha política? Não vou dizer que não tinha, mas pelo menos tinha conteúdo. Hoje é político sem conteúdo. Fim de papo. Ninguém aprende nada. Sim. Passa com zero? Sim. E por quê? Porque o que diz o presidente? Que não precisa. Que ele pode ver na internet se ele quiser. Só que não é bem assim. Ele está destruindo toda uma égide de uma construção de conhecimento de uma nação. Muito bem, vamos voltar na questão da projeção astral, da mediunidade, sonho lúcido e vidas passadas. Então, uma criança chega com memória de vidas passadas. Numa escola dessa, caos. Numa igreja monoteísta, caos. Ou ela está sendo assediada, ou é o demônio, ou cala a boca porque você não pode isso, e hoje a ciência ajuda dando remédios. Aí é autista. Esquizofrênico. Está surtando. Então, eu passei um tempo pelos exorcismos da vida e os preconceitos, bullying. Se fosse hoje, eu já estava dopada. Só que eu não ia tomar mesmo.
Eu ia continuar tendo a mesma atitude. Cala a boca, não fala nada, seja grande, conquiste sua liberdade e depois você faz o que você quiser, o que você puder com essa sua capacidade. Só que eu podendo ajudar a crianças e pais que não queiram essa versão, né, medonha que está aí, de controle até químico, eu ajudo. Qual é o problema? Tem vida passada? É só investigar? Vamos aceitar? Pá. Pode investigar? Claro que pode. Então, o meu filho, bom, quando eu fiquei grávida, eu fiz contato extrafísico com ele. Mas você vê criança, olha só, eu vou explicar para vocês, que o espiritismo não explica, tá? Quando você morre velho, você fica velho aqui. E o seu, quando desliga, né, a sua parte energética, a energia é velha, é sem perna, é doente, diabético? Não. Isso não quer dizer que você vira bolinha de luz. Depende do que você fez, tá? Você pode ficar até mais denso, mais pesado, ou não. Mas é vero que se você sai com esta imagem aqui, mesmo depois da morte, ela tem um período de descanso em que você já fica como se fosse assim, renovado a sua imagem. Uma imagem que você escolhe, porque você ainda está preso à última encarnação. Então é como se fosse assim, no astral, tem gente velha? Não. Nós interpretamos anciãos ou idosos, que não é nem idoso, pessoas mais sábias, pelo nosso sistema mental aqui, deste momento, a gente só pode imaginar que uma pessoa seja muito sábia se ela é muito mais velha. Aqui a gente sabe que isso não se comprova, não sei de onde tiraram isso. Isso é muito antigo. Isso não é nem bíblico, tá, gente? Isso lá no Oriente, eu gosto de tirar um pouco a visão, sabe? Bíblia, um texto super montado, super mexido, super, sabe? Parece pior do que uma colcha de retalho, um patchwork. Aí você vai lá pro Oriente e você tem esse conceito de as pessoas mais velhas serem mais sábias. E também isso há muitos e muitos séculos atrás. O mais velho de uma aldeia, o cacique era mais velho, mais forte, principalmente o pajé, porque precisa de experiência. Então, aqui fica com esse conceito. Então, quando a gente está lá e acessa uma pessoa com muita sabedoria, quando a gente volta, eu acredito que a gente meio que envelhece a imagem. Mas eu nunca vi Mória velho, nem nenhum mestre ascenso velho. Aí, não sei. Eu também nunca vi velho, não, tá? São pessoas que descrevem. Eu acredito que seja em função disso. E as pessoas novinhas? Já tem criança no astral? O que é uma criança no astral? São crianças que morreram como crianças? Tem criança que morre como criança e não acessa como criança. A criança que se vê, ela já é a preparação de almas para reencarnação. Que tem esse processo de preparação. Então, como se a energia tivesse que se adequar, porque veja, você é um adulto, né? Médio, vamos dizer assim. Aí você vai adentrar novamente um ventre pequenininho, você vai dizer, não tem um choque nesse sentido. Você não sai dessa condição, por exemplo, se eu morresse agora, e aí vou adentrar o outro ventre e vou assim para entrar naquele incompatível. Ainda que o meu conhecimento vá, eu tenho que me adequar em forma. Não é para caber, não, gente. É para uma aceitação do processo. Enquanto a gente está aqui, a gente acha que é beleza, né? Quando a gente está lá, a gente também não quer isso aqui.
quando eu falo não quer isso aqui, enquanto prisão, enquanto limitação. Mas aí depois entende que vir para cá é interessante por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Porque a gente aprende várias coisas, porque ajuda justamente. Se eu estiver aqui errando, me perdendo, aqui eu tenho a possibilidade, através desse atrito, de mudar, de ascender, e lá a mudança é muito mais devagar e lenta, por isso que o universo tem essa idade. Hã? Hã? O movimento não é velocidade, só nós aqui dentro da matéria. Por isso que o Einstein fala assim, nada vai além da velocidade da luz. E já muita gente, e físicos, não estou falando de especulação religiosa, nem de ufologia, que dizem, o cara viaja uma viagem acima da luz. Pode até ser, mas estou falando de físicos que já estão percebendo que a velocidade da luz é X e que há coisas que podem ultrapassar isso aí. Tá? Que a bilocação seria uma possibilidade de provar isso daí. De elétrons em lugares completamente diferentes da coisa assim, tchum, então não teve caminho. Então, a simultaneidade, ela pode ser o tal do online, ou pode ser uma velocidade tão alta que nos dá a impressão do online, de comunicação. Tá? Então, por que isso tudo? Porque quando eu acessei meu filho, né, vamos continuar, né, isso aí, quando eu acessei meu filho, eu estava grávida, ele me revelou de onde ele era, porque ele me conhecia, o que ele queria fazer aqui, qual o nome que ele queria ter, que ele tinha escolhido, e ele tem um nome que ele escolheu. O nome que eu ia dar era completamente diferente. Nunca pensei em dar esse nome. E hoje eu mais ou menos sei por que ele deve ter escolhido esse nome, mas ainda não fechei a ideia, você vê, eu investigo. E ele estava como se fosse o quê? Mais ou menos um menino de 12 anos, até adentrar, em 9 meses, eles fazem um processo. A alma entra antes, assim, quando começa a bater o coração. Ela já adentra. E adentra mais nas outras formações. E você não acessa mais essa consciência depois do 7º mês. Ela já está aceitando, porque ela tem que se preparar para o nascimento. Então ela tem que estar dentro e não mais fora. Então isso é muito importante, gente. Isso foram estudos e estudos meus, para entender como se processa. Mas o Allan Kardec, eu caguei. Allan Kardec não é mulher, não sabe o que é gravidez, não acessou metade disso. Porque, claro que eu fui procurar. Porque as minhas 2 gravidezes teve fatos inusitados. A primeira, pelo que aconteceu, que eu pude acessar a criatura lá, pelo processo. Então, quem era ela aqui, quem era ela lá? O bebê, então eu estava procurando um bebê. E estava na UTI, lá no hospital, e fora, numa outra dimensão, mais além. Porque quando eu estava na UTI, em que dimensão eu estou? Eu estou fora do corpo. Eu estou dentro de uma UTI que pertence a essa terra aqui, agora que eu tinha feito o depósito. Como é que eu estava dentro da UTI, por cima, andando pelos berços lá, querendo saber UTI neonatal? Entende? O que é uma projeção extrafísica? Eu estou só no mundo astral, como o espírita fala? Não. Mundo astral, como eles definem, que é um mundo onde as pessoas que morreram estão lá, o mundo, a 4ª dimensão, está cheio de gente viva, daqui, junto com as pessoas que não estão mais com o corpo aqui. E é justamente esse plano, né?
essas experiências vão revelando o quê? Que eu tenho que abrir a minha cabeça e parar de fechar na minha cabeça para uma coisa só. Então, o meu filho adentrou e ele começou. Ele não falou nada. Eu sabia de onde ele tinha vindo, porque ele contou. Foi da Guerra do Golfo. Que eu ajudei, inclusive, no processo de resgate dele na Guerra do Golfo. Fora do corpo. Eu nem sabia. O trabalho que eu fui fazer, eu fui chamada. Alguma ligação eu tenho com ele? Sim. Eu estava estudando música, eu estava fazendo musicoterapia. Eu estava fazendo acompanhamento de canto, fiz canto e fiz acompanhamento para canto. Eu tocava piano, cello. Foi em Curitiba. Eu estava querendo o cello, né? Então fui fazer uma iniciação. Na verdade, eu tocava o piano um pouco e violino, mas eu queria o cello. Aí tentei fazer viola, né? Mas estou lá, né? Só no estudo. Ah, Cristina adora estudar música, arte e tal, não sei o que. De repente, vum, eu tenho que sair do corpo para resgatar alguém lá em Bagdá. O que é isso? Isso às vezes acontece. De você ser chamada para alguma coisa. Ou eu mesmo fui e eu não tinha uma consciência. Eu não posso dizer que eu fui chamada, porque eu não escutei o chamado. Mas como eu não tinha aqui a volição disso, não sabia de nada, eu estou voltada para toda a minha vida aqui. Aí eu posso dizer que alguém me chamou, né, já que eu tinha um contato com o Mora e tal, alguém me chamou e eu não percebi, e fui. Ou que pela ligação vibracional entre eu e esse ser que hoje é meu filho, está como meu filho, ele sabe disso, eu falo para ele, você está como filho, a gente tem uma ligação para além dessa condição. Aí que coisa horrível, ele vai desrespeitar, nada a ver, nada a ver. Consciência e verdade não só aumenta o respeito, o sentimento e o amor. E o laço, né, que a gente tem. Claro que ele respeita, mas a gente conversa muito. Então ele estava lá e eu fui para lá. E quando eu voltei, também tive que pedir ajuda, porque eu não sabia. Veja, eu não sabia onde eu estava, não reconhecia o campo astral. Importante para a gente estudar o plano astral. Quer dizer que o plano astral em países diferentes é diferente? Sim, porque está próximo. Essa quarta dimensão mais próxima. Mas esse plano astral, ele tem dimensão mais densa, próxima e para além. E depois é um plano mental. Aí é outra história, outra conversa. Então, quando a pessoa fala assim, eu acessei, não sei o que lá, astral ainda. Não foi para nenhuma dimensão tão longe, e essa dimensão que a gente acha que é longe, na verdade, é o que se pode esticar desse astral. Porque o plano mental é completamente diferente, que eu considero como realmente uma quinta dimensão. Onde as coisas se planejam, se criam. O plano astral está muito próximo da Terra porque ele é manifestação, ele se manifesta. Há manifestações aqui no plano físico e manifestações no plano astral. Está difícil? Vai escutando, vai anotando. Eu sei que não é fácil no primeiro momento. Tem que abrir a cabeça, tem que anotar, investigar. Mas como é que eu vou investigar, Cristina? Em que livro? Os livros que eu li, eles dão uma visão que vocês mais ou menos podem alcançar, limitada. Tanto do Valdo, quanto do Espiritismo, quanto mesmo de Leadbeater, da Teosofia, sabe? É coisa meio que quadrada. E eu falava, não, mas peraí, esse quadrado, eu já fui para além desse quadrado. Mas eu também sei que eu não estou num plano de criação mental. Então, eu estou criando uma teoria? Pode ser. Vou escrever um livro sobre plano astral? Não, eu vou escrever um livro sobre as projeções e dentro das minhas projeções eu vou colocar
algumas observações a respeito disso que a gente chama de quarta dimensão ou plano astral. Que tem níveis de vibração, por isso que eu chamo de frequências diferentes, então fica mais sutil ou mais denso. Linguajar nosso aqui, eu não tenho como definir energia densa e energia mais sutil, mais leve, com outro nome que não seja um adjetivo, mas pode ser que seja outra coisa. Mas acho que tudo isso pertence muito, tá, a uma manifestação do acásco e não o acásco em si, porque o acásco está no plano superior. Não é nem na quinta dimensão, tá? Não é nem no mental, para além. Porque ele estaria para o que os teosofistas ou o pessoal do Oriente chama de plano causal. O que causa a encarnação. As causas para as encarnações estão no plano causal, que pode-se dizer é onde está eminentemente essa tal biblioteca cástica, que é a referência de todas as vidas que cada pessoa que está aqui teve, mais, menos. Então, assim, quando a pessoa diz que nós viemos de Capela, ou das Pleiades, ou de algum lugar, eu teria que ter essa informação. Aonde? Neste plano. Nesse, vamos dizer, sexta dimensão, ou nesse lugar. Sim ou não? Aí eu vou dizer para vocês, sim e não. Há uma dualidade aí, uma parte que sim e outra parte que não. Tá? Esta configuração dessa humanidade, ela é única no número que está agora. E tem um motivo. Mas existiram outras tão numerosas experiências como essa física, não tão densa, mas sim. Mas das Pleiades? Sim e não. Mas outras raças? Não com esse nome raça, não acredito nisso. Se eu venho de outro lugar, é outra raça? Não sei se a palavra raça é adequada, porque nós temos raça aqui, raça de cachorro, raça de gato, raça de gente, e nada disso fecha. Na raça que a gente estuda biológica dos animais, eles são iguais? Por exemplo, vamos pegar o cão. O que os define como cão? Que eles são caninos. Mas um husky siberiano age como um poodle? Não. Mas nós queremos que todos os seres humanos, embora de raças diferentes, vamos agir igual, comer igual, pensar igual. Entende? Porque aí aqui vira preconceito. Não, deveria ser respeito. Se um tipo de ser humano não consegue comer carne e outro necessita da carne, ele não é animal por isso, não é inferior por isso do outro. Entende onde que eu quero chegar? O preconceito das religiões, dos sistemazinhos, porque às vezes a pessoa pensa que está indo contra a religião e está criando um outro sistema. E como é difícil a pessoa pensar de uma maneira livre, né? Isso que eu percebo. A liberdade que é inerente a nós, que nós temos que conquistar essa nossa liberdade, a gente abre mão fácil para o outro colocar para a gente um sistema. Uma caixinha confortável. Confortável? Eu acho o maior desconforto essas caixinhas. E já basta o corpo. Né? Porque, veja, eu não estou fora do corpo o tempo todo. Eu estou aqui falando com vocês. Eu posso escutar, eu posso filtrar alguma coisa, mas eu estou aqui falando com vocês, isso é muito claro, vívido, no aqui e agora. Então, quando meu filho veio, voltando lá, vamos pegar.
Quando ele começou a falar, ele demorou bastante. Ele é um autista. Eu fui uma autista. Muita inteligência, mais caladão, fala pouco. Tem umas manias, né? Então, autismo não é doença. A gente tinha que dividir isso daí. Tinha que estudar mais isso aí. Isso está muito assim, ó. E já dando remédio. Eu estou, na verdade, achatando essas crianças, não estou estudando, não estou tendo paciência nem para educar, nem para estudar nada. Bota remédio, bota remédio. Não quero ver. Eu estou estragando, inclusive, né? Porque os remédios têm efeitos, né, colaterais, são químicas que atuam no cérebro, não atuam na energia, mas atuam no cérebro, né? Então isso é problemático. Então ele falava para mim de uma segunda mãe. E ele me pedia que eu falasse com a segunda mãe dele, que tinha cabelo preto, cacheado, papapá. Ele descrevia. Que devolvesse para ele o relógio Cuco. Ele tinha um relógio Cuco, que foi um presente que veio da Europa para ele. Ele se encantava, um padrinho, não sei, alguma coisa, ligação do pai dele. Ele tinha ganhado isso. Ele gostava do passarinho, né, que saía. E aí aconteceu aquele caos todo. O pai parece que saiu antes, não conseguia acessar esse pai ainda. Mas ficou só ele e ela, provavelmente porque estava em guerra. Ele deve ter se engajado no exército e morrido, né? Bombardeios e tal. E ela sai com o relógio, segundo ele, e eu pude acessar isto no astral quando ela saiu. Essa cena estava no casco dele, tá? Mas eu pedi permissão, e vou explicar já isso. Então, ela sai com o relógio. Eu só fiquei sabendo disso depois que ele me contou e insistiu com isso. Eu estava em Petrópolis, não estava nem aqui no sul. Eu não tinha isso lá em Petrópolis. Aqui no sul até você vê, pela influência germânica, relógios Cuco. Mas lá em Petrópolis não. Nem relógio mais de parede a gente tinha, né? Isso é uma coisa mais antiga, nem relógio de pé. É relógio comum. Esses de pilha mesmo, que a gente bota na parede. E ele falava, eu quero meu relógio Cuco, eu quero meu relógio Cuco. E falava dessa segunda mãe. E assim, para minha primeira experiência como mãe mesmo, que a outra faleceu, era meio estranho. Não vou dizer para vocês que era meio estranho. Eu tinha que saber botar muito o meu mental na frente do meu emocional para não ficar chateada. Poxa, que mané segunda mãe. Não vou dizer que não veio algo, né, do sistema egóico. Acaba com essa conversa. Você é a mãe dele. Mas opa, calma, ele está falando de uma outra encarnação, Cristina. Então, tem que ter um trabalho, uma paciência para você ter a abertura. Mesmo que eu não estava conseguindo investigar, mas eu tenho que anotar. Mas meu filho não é maluco, não viu isso em nenhum lugar, e não tinha filme sobre isso. Eu anotei tudo, e ele repetia isso. E teve outros episódios, inclusive um episódio em que ele, foram três episódios em que ele falou uma outra língua que lembra a língua árabe. Não, ele não orou em línguas, tá? Para o pessoal evangélico aí. Não, ele não orou em línguas, não, era árabe. E a primeira vez que eu levei numa igreja, por que eu levei na igreja? Lá em Petrópolis tinha uma catedral, tem uma catedral, né? Muito bonita, a catedral que Dom Pedro II mandou construir e tal. Era um lugar calmo, tranquilo, sempre gostei de adentrar templos assim. Não só o católico. Se tiver uma igreja luterana, silenciosa, sabe, grande, bonita, eu vou adentrar. Primeiro, são lugares frescos. Segundo, são lugares que tem vitral, que eu gosto. Terceiro, que é um silêncio, um bem-estar, porque tem uma egrégora muito positiva, espiritual. Então, eu estava burburinho da vida, o que eu vou fazer, não sei o que. Eu falei para ele, vamos ali, naquela catedral. Eu não tinha hábito de ir à igreja.
Ele não foi batizado na igreja católica, tá. Então quando eu entrei, né, eu tenho eu sou batizado na igreja católica, crisma, bé-bé-bé, bé-bé-bé, então eu sei como se comportar, né. A gente tem que saber, né. Eu já dei aula para colégio judaico que eu levava na sinagoga, então eu sei mais ou menos qual é o funcionamento, né, de respeito, de comportamento dentro de uma sinagoga, né, então é muito parecido até algumas coisas com a igreja católica. E aí, eu entrando com ele, né, olhando aquilo tudo assim, né, os vitrais, ele chegou perto do altar e ele abaixou, que nem um muçulmano, como se estivesse numa mesquita. Ninguém ensinou, ele nunca viu, ele não viu eu fazer assim, eu adentrei e simplesmente fui pela nave principal e fui para o banco, para ficar um pouco lá parada, e eu: "Psiu, Rodrigo, não, não, não é assim". Ele: "Ah, não é assim? Aqui vocês não fazem assim?". Eu falei: "Não, filho, para cá". Aí expliquei para ele, e ele ficou olhando para mim: "Ah". Então ele conhecia uma prática religiosa diferente. Eu não ensinei, não tem nenhum muçulmano, não tinha muçulmano, não frequentava a mesquita, não via, não, sabe, não tem sentido, tá. Isso ele tinha 6 anos. E os momentos em que ele falou a outra língua foram momentos de discussão, em que ele ficou tão irritado, em que aquela língua veio, como se fosse uma segunda língua dele. O português é a língua dele, né, a língua brasileira. Mas parecia que não, nesses momentos de impacto, como se ele lembrasse ainda do linguajar dele. Então veja, apesar de ele ter ficado 8 anos no astral, como é muito próximo, porque ele morreu, hum, é uma espécie de assassinato, né, uma bomba, uma guerra, ele tem a chance de nascer tão rápido, você fala 8 anos é rápido, no astral é vum. Então, claro que eu fui investigar isso. Eu só sei isso hoje porque eu fui investigar como que é, quanto tempo, quem fica, como vem, como não vem, porque demora 60 anos, porque demora 100 anos, porque demora 200 da Terra. Porque o tempo lá é diferente. Passa, mas diferente. É uma duração diferente, porque outro tipo de matéria, outra consistência. Então pode ser que o tempo seja algo que nós percebemos de acordo com a dimensão que estamos, da vibração que estamos. E por que é importante a gente quebrar esse preconceito, esse paradigma? Veja, no século XXI, nós temos várias filosofias aqui no Brasil, que aqui tem uma liberdade religiosa, né, vamos dizer assim, não é um Estado laico, mas é uma liberdade religiosa, não tem uma só religião. O Espiritismo graça de norte a sul, de leste a oeste desse país, em todas as diversões, de espírita, de de centros, Kardec, Umbanda, Umbanda isso, Umbanda aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e as pessoas ainda têm preconceito contra a reencarnação? Não consigo entender. Eu caminho aqui nessa cidade pequena, tem pelo menos 3 centros de Umbanda. Não sei quantos rezos. Kardecista tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho uns 5 kardecistas. Mas tem igreja evangélica também. Agora, igreja evangélica tem a luterana, de confissão evangélica, tem a batista, de confissão evangélica, porque agora também tem isso, né, não pode ser batista tradicional, tem que ser evangélica para ser moderna. Mas uma evangélica que não leu o evangelho, que lê a Bíblia inteira. A Bíblia inteira não é o evangelho, tá. Isso eu vou falar em religião e espiritualidade. A salada já começa aí. Então aqui, tem tanto centro, mas se você for falar de reencarnação, o pessoal fica com aquela cara assim: não, não. Mas como? Você não é espírita?". "Aham, aham". "Reencarnar, não sei. Eu acho que tem". "E a sua reencarnação?". "Não sei". "Nunca acessou?". "Não". "Nenhum espírito falou?". "Não". "Você investigou?". "Na verdade, não". "Por quê?".
o ego, pá, fecha. O ego não tem consistência, gente. O ego não é o corpo. O ego é um construto mental, um mecanismo de defesa, uma capa. E por que eu tenho que fechar tanto essa capa? Estou apertando essa capa. Vamos abrir, é uma capa só. Uma personalidade só para dar transada aqui e tal. Mas eu tenho mais consistência, mais consciência para dentro para poder perceber do que ficar nessas coisinhas de caixinha. Ah, porque eu tenho medo de ser discriminada. Mas se 10, 100 mil já estiverem acessando, não tem discriminação, querido. A discriminação vai sendo quebrada à medida que mais pessoas vão aceitando. Mas aí entra a questão, mas aí o meu marido, então, não é o meu marido? Meu marido foi meu irmão, foi meu pai, foi meu primo, não foi ninguém? Assim, de laço em outra encarnação? Eu não quero. Eu quero acreditar em alma gêmea, em chama gêmea, em que era para ser. Eu falo, ó, esse era para ser, pode ser em vários sentidos, até no sentido ruim. E como que você quer ficar, então, ligada a isso? Eu tenho que ver que se eu tenho uma relação, quando eu falo assim, tem uma relação aqui com outro, agora astrologia, tá? Um parênteses. Na casa 7, no mapa, eu tenho um casamento? Tem um encontro. Se você vai casar ou não, decisão sua, certo? Até pela mão, a cartomante fala, ai, você tem 2, 3 encontros. Casamento? Bom, não é esbarrão. Esbarrão a gente conhece um monte. Se você é namorador, namoradeira, um monte de. Agora, tem uma pessoa especial? Pode ser que sim. E você vê no mapa? Sim. E você vê filho no mapa? Sim. E os filhos que eu não vejo no mapa? Não são para ser, como diz o pessoal. Quer dizer, a ligação é mais tênue e tem a ver com o teu processo de aprendizado. Você acessou isso. Você trouxe para aprender alguma coisa. E aquele é um aprendizado um pouco mais profundo, um pouco mais do tipo que você não se livra. Mas nada que fica para sempre. Não existe para sempre. Não nessa vida. Não nessa dimensão. Em que dimensão? Acredito que isso que chama eternidade para sempre está para além do nosso mental. Não sei nem se eu, do outro lado, projetada, consigo pensar nesse eterno para sempre. Eu sei que laços de amor duram muito. Me parece que é a única energia perene. É o amor. Porque quando você vai ver, você tem uma ligação amorosa. Aí entra alguém, uma ligação amorosa. Você acessa no astral, o amor. Quem não sentiu amor, que não tem nada a ver com esse amor que a gente diz que sente aqui, com essa emoção, mas é um sentimento, no astral, quando estava se sentindo completa, pertencente, essas experiências, né, que o canal do Carlos divulga bastante de uma maneira bem interessante, porque ele está na entrevista, outros só leem os relatos, mas essa entrevista, né, que o Carlos faz, ela é interessante, porque ele dá aquelas perguntadas lá, dá umas cutucadas, e é bem legal, e a pessoa fala, eu tenho essa descrição em livros de mestres, e um deles é Krishnamurti, extremamente mental, desconstrói uma série de coisas, mas quando ele teve a experiência amorosa, ele teve a experiência amorosa. Então, o amor é algo, é uma energia para mim, perene, que liga realmente e não desliga. Agora, e o que acontece quando a gente vê que era para ser? É um aprendizado, gente. E a gente pode transmutar isso. Na hora, você pode estar ali, meu Deus, que sofrimento, não sei o que lá, mas é só sofrimento? Não pode ser uma baita felicidade aquela pessoa passar. Eu conheci uma amiga, né? Depois ela se afastou. Eu não quero falar o nome dela, porque ela também tem canal, ela também. Não é que ela seja youtuber, mas ela resolveu abrir um canal para conversar sobre uma série de coisas, né? Ela se diverte com isso. Mas quando eu a conheci, ela tinha uma ligação muito linda, muito maravilhosa com o marido dela, com quem ela teve 2 filhos.
tá. E era muito legal ver eles, mas muito, era uma coisa assim, e no mapa dela, ele estava. E aí você pode dizer: "Poxa, não tinha rusga?". Não, não tinha rusga. Sabe aquela coisa assim, o casamento encantado. Era lindo de ver, a compreensão, até porque nós como mulheres temos muito mais experiências negativas, né, a gente sabe disso, né, por toda a questão aí do patriarcado, tá. Então, quando a gente vê uma mulher que casa com um homem, que o cara é isso, o cara que muita gente vai dizer: "Ah, não, o cara tá traindo ela, o cara tá só fazendo média", não, ele era apaixonado, sincero, franco, bom pai, bom marido, bom companheiro. Aí, o que que eu vou dizer pra você? Ele morreu cedo. Bah, se ela sentiu a dor, eu senti, todas as amigas dela sentiram a dor. E morreu de uma maneira estúpida, vamos dizer assim. Ele foi atropelado por uma bicicleta. Perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça de tal forma no meio-fio que morreu. Foi nem coma, direto. Pá. Aí você fala assim: "Que isso?". Era um encontro maravilhoso. Será que não pode acontecer? Mas aconteceu, teve filhos, viveu. Quanto tempo ela viveu com ele, desde que conheceu? O mais velho dela estava com 18. Eles se conheceram 4 anos, uns 22 anos, 23, assim, juntos. Uma vida, né. Imagina o impacto, o cabelo dela todo branco, assim, impacto. Tinha outro encontro no mapa dela? Não, só esse. Resgate? Você acha resgate? Eu acho prêmio, se for falar nesse termos. Resgate positivo é prêmio, é presente. Por que não durou? Porque tinha que ser só esse tempo? Pode ser. E o que ela encontrou, passou, né, um tempo, acho que foi tão impactante que ela não conseguiu ficar só, tem uns 5 ou 6 anos, nós estamos em 2023, 5 anos. Ela encontrou alguém mais velho, quase como fosse um pai. Estava no mapa dela? Não. Isso é daqui. É uma pessoa muito amiga, está fazendo companhia, apoiou nesse processo, ela está feliz, mas ela vai esquecer? Não, é dela essa dor. Dá saudade, mas ela não sofreu nada. E com isso ela vai sofrer? Talvez não, porque está muito no nível da amizade. Mas ela chegou a me perguntar: "Eu tenho um segundo encontro?". Do mapa não, mas você pode ter encontros nessa vida. Nós temos almas afins, sabe? A gente está sempre encontrando e desencontrando. Tem gente que tem mais de desencontro, aí vou falar que nem o poetinha Vinícius de Moraes, a arte do desencontro é muito maior do que do encontro, né. E o que ela sentiu, até onde ela alcançou sentir por esta pessoa, que estava ligada a ela por laço afetivo positivo, amor, ela não vai sentir de novo. Aqui, por alguém, da mesma maneira. Amar é uma potencialidade nossa, que não exercitamos, porque temos que tirar muita casca, muita ideologia, muita coisa para abrir o peito para amar. A gente não ama nem o nosso próximo, que dirá o estranho, né. Então, se alcançar a espiritualidade é ter um amor impessoal e uma compaixão, estamos longe disso, é uma prática bem longa. Mas estamos indo, ou não, tem uma galera indo, pode ser que tenha uma galera que não. Então, essas coisas também podem ser desenvolvidas com a projeção extrafísica no astral. Porque você começa a ver que a sua ligação é diferente, que não vale a pena se aborrecer por aquilo, que aquilo tem razão de ser assim, assim. Então, para
terminar, sem terminar, porque eu vou continuar falando num outro, sobre, então, as minhas experiências extrafísicas e as densidades dessa matéria astral, ainda vou adentrar um pouco mais nisso num outro vídeo, mas nesse eu fui tentando colocar, eu chamo de inferências, que são informações, mas não são apenas informaçõezinhas, são vivências, para ir abrindo, né? Vamos dizer, um vídeo introdutório para abrir a cabeça de vocês, sabe? Para coisas maiores. Eu vou dar curso de sonho lúcido, para também você abrir a sua consciência, para aproveitar esse momento do seu dia de uma maneira útil para seu aprendizado. Dormi, apaguei, voltei e não tem nada. Não, você perdeu 1/3, se você dorme 8 horas, 1/3 da sua vida. Está com 60 anos, perdeu 20 anos, 40 só. Tirando a infância, que você quase não faz nada, você vai ter 30 anos de vida só. É pouco. É pouco. Se considerar os tempos que você perde vendo televisão, comendo, tomando banho, namorando, né? É pouquinho. Então, se eu posso aproveitar 8 horas, que eu estou ali deitada, ou 6 horas, né? Que eu acho ideal, 1/4, 6 horas, já dormi 4 horas só. Fiz isso de propósito. Porque eu falei assim, vai ser 1/6 só que eu vou perder. Perder porque, no sentido de que não estou acessando alguma coisa, nem estudando. Mas não é perda, porque o meu corpo está arrumando até tudo isso que eu posso fazer. E o tempo no astral, como passa diferente, principalmente quando você acessa conhecimento. Então, numa noite você pode acessar o que fosse 1 dia, 2 dias ou 3 dias de informação. Ah, joia. O problema é você decodificar isso tudo aqui. Você acessa muito, depois tem que saber o que vai fazer com isso tudo e tem que escrever, porque algumas coisas você acaba esquecendo. Tá? Então eu estou dando essa introdução, porque no próximo vídeo de projeção astral, eu vou falar então do que é feito a 4ª dimensão, os níveis vibracionais da 4ª dimensão, com a minha experiência, não é teoria apenas, né? As mais pesadas, as mais leves, as que eu voava, as que eu andava, voar ou não, andar ou não, com corpo. Que tipo de corpo? Sem corpo algum, consistente, mas uma leve consistência, como se fosse nada, e o meu momento de pura consciência que estava para além dessa 4ª dimensão. Então, eu posso dizer que era apenas uma consciência. Então, são experiências que eu vou dar no próximo fim de semana, no próximo vídeo de projeção astral. Peço que vocês assistam com bastante atenção, que reassistam esse vídeo, anotem, compartilhem com outras pessoas, conversem. Vamos fazer isso crescer, isso ampliar. Para quê? Para que mais pessoas tragam suas experiências, coisas que eu posso explicar, que eu posso até acessar para dar uma resposta. Sabe? Não vamos deixar isso morrer no preconceito, ou precisar de patrocínios milionários para ser divulgado, que é o que a gente vê, né? Vídeos que às vezes nem tem tanto conteúdo, ou que não tem quase nada. Isso é o que mais tem na internet, mas é preciso fazer chegar a mais pessoas, né? Então divulgar isso, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo de projeção astral com essa promessa. Todos os níveis e matérias e consistências dessa 4ª dimensão. Obrigada. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.